Tema que achamos que é devido para o momento. E eu me propus a trazer, no mínimo uma vez a cada mês, uma leitura mais elaborada da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra que nós temos nos nossos grupos de estudo, mas para as pessoas que não são frequentadores dos grupos de estudo, apenas da casa, geralmente nós fazemos uma leitura breve aqui na abertura do trabalho, um breve comentário. E eu pensei que seria interessante que eu fizesse uma exposição de cada um dos capítulos. São 27 capítulos da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. O 28º é uma coletânea de preces. Então eu lerei. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 3º. Há muitas moradas na casa de meu pai. Eu lerei alguns itens, os que eu particularmente considero mais importantes, até para não estender muito o nosso tempo, e farei alguns comentários sobre aquilo conforme nós interpretamos. E é claro que algumas dúvidas, algumas curiosidades ficam para nós, mas aí para isso serve o nosso grupo de estudo. Então, relembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo, assim como as demais obras de Allan Kardec, todas elas começam, as obras básicas, todas elas começam ali nos primeiros capítulos. Kardec fala de Deus. Então, no Livro dos Espíritos, as primeiras 10 perguntas, ele questiona sobre a natureza divina. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei, ele fala sobre a natureza de Deus também. Na obra Gênesis, capítulo 2, Kardec fala sobre a natureza divina. No livro Céu e Inferno, capítulo 1, ele fala sobre as esperanças, as dúvidas sobre o porvir, ou seja, sobre o que acontece conosco após a morte do nosso corpo físico. E na obra Gênesis também tem um capítulo destinado à natureza divina. Então, Kardec sempre teve essa preocupação muito justa em cada uma de suas obras básicas de colocar ali algum esclarecimento. O capítulo 2 é sobre uma passagem de Jesus, meu reino não é deste mundo, e o capítulo 3 há muitas moradas na casa de meu pai. E assim Kardec vai construindo a obra O Evangelho segundo o Espiritismo numa sequência bastante lógica, como já foi falada por nós aqui em outro momento. Tem o 4º capítulo, que fala sobre a reencarnação, e o 5º capítulo ele já entra nas bem-aventuranças, que é naquele famoso Sermão da Montanha. Item 1 é o Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Na sequência, meus irmãos, nós temos alguns títulos com comentários de Allan Kardec sobre essa passagem do Evangelho, essa passagem. E depois, como inúmeros outros capítulos da obra Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item que se chama Instruções dos Espíritos. Ali são temas que Kardec, na época, enviou para diversas instituições espíritas de Paris. Por exemplo, sobre essa passagem do Evangelho, Kardec enviou esse tema para várias instituições espíritas de Paris. Médiuns psicografaram mensagens em relação a este tema. Kardec recebeu essas mensagens, essas respostas, fez uma comparação do conteúdo desses diferentes lugares, e aqueles que se assemelhavam em relação ao fundo da mensagem, Kardec colocou aqui no Evangelho ou em outras obras, já que todas falam da natureza divina. Mas antes de ler aqui o que o Kardec coloca,
Eu só volto aqui numa parte importante aqui. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou teria dito. O que Jesus quer dizer aqui, meus irmãos? Que se não houvesse nada após a morte, Jesus teria deixado bem claro. Por isso que ele diz aqui, se assim não fosse, eu já vou teria dito. E aí na sequência, que é bem interessante nós prestarmos atenção, pois me vou para vos preparar o lugar. Aí é claro, nós precisamos entender que a linguagem de Jesus, ela é atemporal. Ela é uma linguagem para muito tempo. Então ela é numa linguagem figurada para que as diferentes evoluções intelectuais da época pudessem compreender. Se ele dissesse numa linguagem objetiva naquela época, ninguém teria entendido. E esses ensinamentos seriam suprimidos. E se fosse um ensinamento muito vago, grandes inteligências não perceberiam as nuances dessa linguagem. O que é esse lugar que Jesus prepara, meus irmãos? Isso pode ser interpretado por muitas religiões, por outras crenças, como uma casa no céu, um lugar, como dizem outras passagens bíblicas, à direita do Pai. Mas nós, espíritas, é claro, respeitando as outras crenças, nós compreendemos que Jesus disse que ia, mas não que iria se afastar de nós, não que iria se afastar da terra, mas que ele iria voltar para o plano espiritual. Ele foi o espírito mais puro que reencarnou aqui na terra até este momento, o governador espiritual da terra. Ele teve uma existência aqui, de acordo com o que sabemos, de 33 anos, deixou essas inúmeras mensagens para que nós nos debruçássemos sobre elas durante séculos, para que um dia tivéssemos condições de praticá-las, e retornou para o plano espiritual. É a isso que ele se refere. E esse lugar que ele vai nos preparar, na verdade, nada mais é de que ele iria se reunir com espíritos superiores, de acordo com a nossa crença. Jesus iria se reunir com espíritos superiores, e esses espíritos superiores iriam cuidar da evolução da humanidade. E Jesus continuaria governando a terra como ele sempre fez, desde o seu início. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado lugar, ou seja, que os espíritos superiores estivessem acompanhando a evolução da humanidade, voltarei e vos retirarei para mim. Esta parte é aquela que muitas crenças acreditam que Jesus está voltando, que Jesus vai aparecer como um encarnado aqui na terra e que vai levar, vos retirarei para mim, vai levar do planeta Terra aqueles que são os eleitos, o que para nós é uma contradição, porque Jesus ama a todos incondicionalmente. Como que ele iria escolher alguns e deixaria outros de repente legados ao fogo do inferno, como é pregado em algumas crenças? O que quer dizer isso, meus irmãos? Provavelmente ocorreu uma inadequação na tradução do hebraico para as demais linguagens. Mas o que nós espíritas entendemos? Quando Jesus diz voltarei, quer dizer que ele se voltará para nós quando nós estivermos preparados como espíritos, ou seja, quando formos espíritos mais evoluídos, que ainda não somos, ainda somos espíritos inferiores, nós estaremos em condições de enxergar Jesus no plano espiritual. Ou seja, ele se voltará para nós do ponto de vista espiritual. Nós estaremos em condições de percebê-lo. Esse é o sentido da mensagem. E vos retirarei para mim, ou seja, aqueles que chegaram a um determinado grau de perfeição no plano espiritual se encontram junto a Jesus, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então esse é o fundo da mensagem. E aí Kardec começa
o item segundo, com o título Diferentes Estados da Alma na Erraticidade. A erraticidade, meus irmãos, é onde os espíritos ficam após a morte do corpo físico. Nós não acreditamos em céu e inferno. Para nós é erraticidade. E a erraticidade, que é o plano espiritual, possui muitas moradas, como diz a mensagem. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. O que quer dizer isso, meus irmãos? Vamos pensar um pouquinho. Nós vivemos num planeta Terra que está associado a um sistema solar, onde nós temos uma estrela que é o nosso Sol, onde em torno dele, segundo o que nós sabemos, giram 8 planetas, a Terra é um deles. Só que o nosso sistema é apenas um dentre 100 bilhões que existem só na nossa galáxia, que é a galáxia que nós conhecemos por Via Láctea. Existem 100 bilhões de estrelas só na nossa galáxia. E no universo, que é infinito, como colocou aqui Kardec, no tempo de Kardec isso já era conhecido, existem bilhões de outras galáxias. Então a quantidade de planetas no universo é infinita. E eles estão sempre sendo criados, de acordo com a ciência terrena, pela força do acaso. Mas nós sabemos que é Deus que cria. Então, se existem inúmeros, infinitos planetas no universo, por que só a Terra estaria destinada à encarnação de espíritos? No nosso próprio sistema solar existem populações de espíritos encarnados e desencarnados ali os povoando. Esse é um sentido dessa mensagem a muitas moradas. Seguindo, independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se, como diz Kardec, ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, ou seja, isolado, sem consolação, separado dos que constituíam o objeto de suas afeições, sob pena do guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Então, meus irmãos, ao mesmo tempo, coloca Kardec, que temos espíritos povoando os inúmeros planetas do universo, seja na forma encarnada ou seja na forma desencarnada, ali estão povoando, também temos as muitas moradas circunscritas à Terra. Nós, quando desencarnarmos, cada um de nós como espírito poderá ir para um lugar diferente. Por quê? Porque os espíritos, após o desencarne, eles se aglomeram por afinidade. Então os espíritos sofredores ficam num lugar, na erraticidade, que é no plano espiritual. Os espíritos bem-aventurados, como diz aqui, aqueles que já evoluíram, ficam em outra parte do plano espiritual. Aqueles que ficam apegados aos bens materiais, ficam ligados ao trabalho, aos seus bens, querem voltar para casa, querem ver o seu dinheiro onde é que ficou. E
tem aqueles que ficam vagando, errantes, por isso o termo erraticidade, ficam vagando pelas ruas sem saber onde estão, muitas vezes sem saber que estão desencarnados. Então aí o sentido das muitas moradas na casa de meu Pai, ou seja, o universo está repleto de espíritos em diferentes locais, como diz aqui, nem circunscritas, nem localizadas. Não dá para dizer onde é que está determinado espírito agora. Ele está na erraticidade. E olha só, o interessante dessa mensagem, como eu falei, né, há muitas moradas na casa de meu Pai. O interessante é que ela se encaixa dentro da crença de todas as religiões. Nós, espíritas, compreendemos dessa maneira. Os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos protestantes, compreendem de outra maneira. Então essa linguagem que Jesus utilizou, assim como há muitos outros ensinamentos dele, é uma linguagem universal, adaptada às diferentes crenças que iriam surgir ao longo do tempo e às diferentes inteligências da humanidade. Próximo item: diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta muito diferentes umas das outras as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os em que estes últimos são inferiores aos da terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então aqui, nessas diferentes categorias de mundos habitados, o que Kardec fala? Que no próprio sistema onde se encontra o nosso planeta Terra, temos Marte, Júpiter, Saturno, Mercúrio, existem planetas que são inferiores à Terra e outros superiores. Nos planetas que são inferiores à Terra, a existência é toda material, como disse aqui Kardec. Reinam as paixões, ou seja, os espíritos que estão reencarnados ali lutam pela sobrevivência. Praticamente não há moral, ou seja, no máximo, as mães, quando têm um filho, cuidam um pouco deles. É quase uma existência como nós vemos nos diferentes grupos do reino animal. Esses são os planetas inferiores à Terra. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria que os habitam. Ou seja, o mundo intermediário, que é o caso do nosso planeta, predomina em determinados lugares, predomina o bem, em determinados lugares predomina o mal, de acordo com a natureza espiritual daqueles que ali habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais adiantados, dividi-los de modo geral como segue: 2 pontos. 3 tipos Kardec divide assim mais ou menos: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Então nós imaginemos, nós não temos mais aqui na Terra, imaginemos que as primeiras encarnações da alma humana são em povos muito rudimentares, como se fossem os homens das cavernas quando aqui existiram. Segunda, mundos de expiação e provas, onde domina o mal, que é o nosso planeta. Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda tenham que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta.
mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, e mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Só uma correção desses 3, são 5. Então, mundos primitivos, mundo de provas e expiações, ou seja, estamos numa segunda categoria. Mundos de regeneração, mundos celestes. Aí a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas visões. O item 5. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingirem a perfeição. Ou seja, meus irmãos, não quer dizer que a nossa primeira encarnação provavelmente não foi aqui na Terra. Ou talvez para alguns foi. E aí continuamos reencarnando aqui no planeta Terra por inúmeras vezes, enquanto a nossa preguiça não nos permitir nos tornarmos melhores. O nosso egoísmo. A partir do momento que tivermos um determinado grau evolutivo, vamos reencarnar em outros planetas, nos mundos regeneradores. Ou seja, nós não chegaremos a espírito puro somente aqui no planeta Terra, é impossível. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para um outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. Ou reencarnaremos em inúmeros planetas. E que bom! Imagina na infinitude de planetas que existem no universo, que ficássemos circunscritos só à Terra. Embora para nós, a Maria que sempre diz, né, que a Terra é um planeta tão lindo, é lindo mesmo, de acordo com o nosso ponto de vista. Quando nos tornarmos espíritos mais evoluídos, perceberemos a beleza de outros planetas que são indescritíveis à nossa natureza terrena. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele que se vêem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Ou seja, estamos estacionados aqui na Terra, algumas encarnações, porque nós ainda não conseguimos evoluir aquilo que é necessário para reencarnarmos num mundo mais ditoso que o nosso. Mas ainda existe a possibilidade não de retrocedermos enquanto espírito, porque o espírito não retrograda, o espírito estaciona. Mas se existem obras espíritas que falam de personalidades terrestres que se endividaram grandemente, cometeram inúmeros débitos aqui na Terra, e elas continuaram reencarnando aqui? Não, elas foram deportadas para mundos inferiores. Reencarnaram lá em mundos primitivos, em meio a sofrimentos maiores do que aqui da Terra, para valorizarem a oportunidade que aqui perderam. Assim como tivemos espíritos muito evoluídos que reencarnaram aqui na Terra, alguns reencarnaram na forma de missão, mas outros vieram de planetas superiores à Terra na forma de expiação, porque desperdiçaram a oportunidade naqueles mundos superiores e acabaram vindo aqui para a Terra. E aí, claro, para nós, espíritos imensamente superiores, foram muito importantes para o progresso das nossas ciências e da nossa tecnologia. Um exemplo foram os espíritos que reencarnaram aqui na época das construções das pirâmides. Aquela época, a matemática, a tecnologia avançou 1 milênio para a população humana que existia na época, graças a espíritos que vieram de outros planetas. Tem uma obra espírita chamada Os Exilados de Capela que fala sobre isso.
Próximo item, destinação da terra, causa das misérias humanas. Muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Isso aqui é interessante porque nós vemos, espero que este não seja o nosso pensamento enquanto espíritas, mas nós convivemos com muitas pessoas que pensam dessa maneira. O Kardec coloca assim, que é como se fosse agora. As pessoas sempre dizem: nossa, como a humanidade está perdida, a humanidade não tem mais jeito, é o fim dos tempos. Eu tenho um amigo que diz: é o fim dos tempos, o apocalipse está chegando, a humanidade não tem mais jeito, a humanidade está perdida, é só o mal que impera. Claro que são pessoas que só enxergam o lado negativo das coisas. Mas aí tem o lado racional, que é o que o Kardec nos traz. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem, e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Chico Xavier, uma época, foi questionado sobre a população espiritual do planeta Terra. E é claro que naquela época, não lembro que ano foi aquela pergunta, a população da Terra era bem inferior a que nós somos hoje, 9,2 bilhões de habitantes. Na época, se não me engano, eram 6 bilhões de habitantes. E aí, Emmanuel, é claro, o mentor espiritual do Chico, disse para ele teve a oportunidade de revelar, foi no programa Pinga Fogo, lá nos anos 60, se não me engano, que a população espiritual do planeta Terra naquela época era de 28 bilhões de espíritos. 28 bilhões. Ou seja, se pegarmos a população atual, cada um de nós encarnados na Terra está ocupando a vaga de no mínimo 3 espíritos. Então olhem como é valiosa a nossa oportunidade. E quando nós voltarmos para o plano espiritual, nós vamos implorar por uma nova oportunidade. Mas aí junto de nós vão ter mais 2 esperando a oportunidade na nossa frente. E nós lá esperando alguém desencarnar. Então olha o comprometimento que nós temos. Por isso que Kardec fala aqui, na Terra não está a humanidade inteira. Claro que não. A maior parte está no plano espiritual. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Ou seja, o que é a população da Terra? 28 bilhões de espíritos comparado com todos os espíritos que estão vagando aí pelo universo. Muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Ou seja, não podemos julgar a população a moral de uma cidade apenas observando a periferia daquela cidade. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á porque as aflições sobrelevam os gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Nem os hospitais e as casas de correção podem ter por lugares de deleite.
Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Eu acho interessante essa analogia que Kardec faz, que o nosso planeta seja semelhante a um hospital ou uma penitenciária. Porque se nós pensarmos, eu quando li isso aqui há muito tempo atrás, eu pensei, o que tem no hospital? Tem um ambulatório, que é onde chegam para consultas aquelas pessoas que não sabem se tem alguma enfermidade mais urgente. Tem o pronto-socorro, que é para atender situações de urgência e emergência. Tem a ala psiquiátrica, tem a ala pós-operatória, tem o setor de isolamento, que são aquelas doenças contagiosas em que o paciente é isolado e não pode ficar em contato com ninguém. Então, olha que interessante a analogia de Kardec. Isso é o planeta Terra. Todos nós aqui, de alguma forma, apresentamos alguma enfermidade. Quantas pessoas estão por aí que nessa analogia de Kardec se encaixariam na ala psiquiátrica? Aqueles do pós-operatório que estão recém se recuperando de suas enfermidades morais. No mínimo nós somos do ambulatório, nós somos enfermos, mas não sabemos ainda qual é a nossa enfermidade. Ou talvez sejamos pacientes do pronto-socorro, temos urgência nas nossas dores morais. E quando Kardec compara uma penitenciária, penitenciária, como disse ali, são pessoas que foram reclusas por infrações. Claro que diferentes infrações, porque nós somos espíritos diferentes. Alguns cometeram infrações leves, outros cometeram infrações moderadas, mas muitos de nós cometeram infrações graves. Por isso que estamos aqui reclusos. A Terra também é uma prisão, e só sairemos daqui quando cumprirmos a nossa pena, ou seja, nos despojarmos das nossas imperfeições. Um próximo item: mundos inferiores e mundos superiores. Este se encaixa, meus irmãos, nas instruções dos Espíritos. Então a mensagem final é assinada pelo Espírito e de forma interessante, quem enviou todas as mensagens deste capítulo que fala sobre as muitas moradas foi justamente Santo Agostinho, que era um grande filósofo. Mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta, é antes muito relativa. Olha só, tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Por exemplo, se nós pegarmos o nosso sistema planetário, sabemos já que a Terra é um planeta de provas e expiações. Ela é um planeta superior a Marte, do ponto de vista espiritual. Em relação a Júpiter, é um planeta inferior. Júpiter é um planeta muito superior à Terra. Espíritos, existem obras espíritas que falam que, por exemplo, Beethoven, que foi um gênio da música, ele se encontra hoje encarnado em Júpiter. Era uma inteligência muito aquém da nossa. Agora, se nós pegarmos Júpiter e compararmos com uma outra galáxia, ou com outro sistema planetário dentro da nossa galáxia, que é a Via Láctea, que eu falei que tem 100 bilhões de estrelas, Júpiter é um planeta muito inferior a outros. E o nosso planeta Terra é superior a muitos outros mundos primitivos que se encontram em constelações vizinhas. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe.
Ou seja, se nós olharmos, ainda existem muitos povos primitivos aqui no nosso planeta, que estão não na primeira, mas nas primeiras encarnações humanas ainda. E eles são vestígios de que nosso planeta ainda foi muito primitivo. Nos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções de justo ou de injusto. Como eu falei antes, eles lutam pela sobrevivência. A força bruta é entre eles a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Por isso que os povos mais primitivos, eles cultuam a lua, as estrelas, eles fazem alguns rituais de oferendas, porque eles já trazem a intuição de um ser maior. E claro, essa noção vai se desenvolvendo aos poucos até chegar à noção de um Deus. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa. Portanto, eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há, e difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa reconhecer o embrião. Por exemplo, se fosse possível a nós voltarmos às nossas primeiras encarnações, nós não nos reconheceríamos. Veríamos lá uma criatura semelhante a um homem das cavernas, matando seu semelhante por causa de um pedaço de alimento, se alimentando da carne dos seus próprios semelhantes, que é o canibalismo. Nós ficaríamos horrorizados, mas nós já passamos por esses estágios. E hoje somos todos espíritos da mesma evolução, espíritos imperfeitos. Ninguém é espírito puro aqui. Mas entre nós existem inúmeros graus, como diz aqui Kardec. Alguns são mais elevados em inteligência, outros em moral, e assim por diante. Item 9. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. É por isso, meus irmãos, que em muitas pinturas e em muitas visões, que são processos mediúnicos que ao longo da humanidade sempre existiram, quando as crianças, as pessoas veem um espírito superior, sempre a forma dele é bela, com uma auréola sobre a fronte, demonstrando ali a pureza daquele espírito, enquanto espíritos inferiores têm aquela aparência grotesca, aquela aparência de sofrimento. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, conseguintemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Mais apurados, os sentidos são aptos a percepções a que neste mundo a grosseria da matéria obsta. Ou seja, como nos mundos superiores a influência da matéria é quase nula, como disse aqui Kardec, não há envelhecimento do corpo físico, não há doenças do corpo físico, porque o corpo é praticamente espiritual. Nos mundos superiores, mais superiores, a existência é toda espiritual. Então não há envelhecimento, não há adoecimento, não há amarguras que muitas vezes demarcam o nosso semblante ao longo da nossa existência. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil.
Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície, ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além do da vontade, conforme se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Então, outra coisa que, nas visões das pessoas de espíritos superiores, eles foram simbolizados como anjos, com a presença de asas, uma vez que eles eram vistos em um plano mais elevado ou levitando na atmosfera. Isso foi interpretado como se estivessem voando. E é claro, meus irmãos, como disse aqui Santo Agostinho, o espírito superior não vai precisar se arrastar, ou seja, caminhar pelo solo, ele pode levitar com a força do pensamento. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos tais quais estes os conheceram. Como nós já falamos aqui em outra oportunidade, nós guardaremos a forma física, a nossa fisionomia das nossas últimas encarnações, irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevadas. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores han figurado no nimbo ou auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Olha só que interessante. Quando um espírito reencarna no mundo superior, não há todo o processo reencarnatório como é aqui na Terra. Não há uma gravidez, um parto, aquele sofrimento para trazer um novo ser àquele planeta. Os espíritos se corporificam de acordo com a matéria daquele planeta e já vão adquirindo a forma adulta. É curta ou quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Ou seja, se na Terra a expectativa média, sei lá, hoje é de 70, 80 anos, a existência nos mundos superiores é muito longínqua. Alguns espíritos vivem em determinados planetas, habitam por ali séculos. E aí, quando eles chegam a um determinado grau de elevação, eles desencarnam, mas não da forma como a gente conhece aqui na Terra, se desvencilham da matéria a qual eles estão presos naquele planeta e ascendem para um planeta superior. Olha só, em princípio a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. Então, quanto mais avançado o mundo, maior a longevidade. Pensa em um mundo primitivo, os seres ali encarnados vivem poucos anos, porque a sobrevivência deles é toda material. A morte de modo algum acarreta os horrores da decomposição. Esse medo da morte que nós ainda temos, e que os espíritas não deveriam ter, mas alguns de nós têm, o Amarante é um, isso nos mundos elevados não existe, porque o espírito se sente feliz em se libertar daquele planeta e ascender um planeta mais avançado. Ele se sente, como disse Kardec lá nos primeiros itens, promovido. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Que nós ainda temos, além do medo, ainda temos a dúvida, mas será mesmo que é verdade tudo isso que eu estudei? Durante a vida, a alma, já não tendo a constringi-la à matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação. Ele é consciente à livre transmissão do pensamento. O que quer dizer isso, meus irmãos? A alma, estando mais desprendida porque não tem a influência do nosso corpo físico ou de outro corpo físico,
a alma ela se expande, ou seja, o pensamento viaja muito mais livremente no espaço. E aí os espíritos que convivem nesses mundos superiores, todos se comunicam, todos conhecem os seus pensamentos. Imagine se nós aqui pudéssemos conhecer os pensamentos do nosso semelhante, ou pior, se soubessem os nossos, quanto constrangimento nós teríamos. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos, não que nem a nossa, que é voltada simplesmente pela questão financeira, material, pela ambição de cada país em se tornar uma potência ou maior do que o outro, que acabam originando conflitos e guerras e tudo que a gente conhece. Jamais são perturbados pela ambição, da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores nem escravos, ou seja, todos os espíritos se consideram iguais, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e daí a supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. Olha que interessante, se existe um superior ou alguém que precisa de uma posição de destaque no meio dos espíritos nesses mundos superiores, ele conquistou aquela posição pelo seu mérito, pelo seu aspecto moral. Não é igual aqui na Terra, que no máximo é pelas aquisições intelectuais e muitas vezes por indicações terrenas ou pela influência que a pessoa exerce sobre os outros. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Muito interessante isso aqui também. Nos planetas superiores, cada vez mais os espíritos buscam se aperfeiçoar, buscam se tornar melhores a cada momento. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre, que o induz a estudar com ardor para os igualar. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados na natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Possuem bens, em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Olha que interessante, os nossos bens materiais nós precisamos adquirir através do nosso trabalho, e por questão do nosso egoísmo, nosso apego, como já foi falado aqui em outra oportunidade, conforme vamos adquirindo aquilo que nos é necessário, nós vamos adquirindo aquilo que nos é supérfluo, e ali vamos nos endividando espiritualmente. Nos mundos superiores, os espíritos só têm o necessário, tanto que nós sabemos que nas colônias espirituais, uma moradia, uma residência espiritual, ali se reúnem espíritos diferentes, coisas que não são possíveis aqui no nosso orbe terrestre. No vosso precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Ou seja, quando vemos algo de ruim, nos damos conta do quanto é importante o bom, as coisas boas. Quando temos aqui à noite, no sentido, quando nos falta alguma coisa, percebemos o quão era bom quando a possuíamos. E quando nos vem a doença, lembramos da importância de cuidar do nosso corpo físico. Naqueles outros não há necessidade desses contrastes. A eterna luz
a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Isso o que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu, né? Porque nós temos facilidade de idealizar um inferno, mas o céu a gente só pensa no céu ali azulzinho com as nuvens. O que mais pode existir a partir dali? Não temos capacidade. Por quê? Porque sendo inferior, só há experimentado dores e misérias, jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreende o mal que lhe está atrás. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir do mesmo ponto e a nenhum dota melhor do que os outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos e séculos no lodaçal da humanidade. Então, meus irmãos, só para encerrar aqui, uma coisa importante que fica, o Evangelho segue aqui o capítulo 3º, existem outras mensagens de Santo Agostinho belíssimas, mas eu não quero me estender o nosso tempo. Mas é importante essa última fala dele aqui, que todos os espíritos chegarão um dia ao estágio de espíritos puros. Nós também chegaremos com certeza. Só que depende, como disse aqui Santo Agostinho, do trabalho, ou seja, do esforço de cada um. Nós precisamos depurar o nosso espírito. E nós não conseguimos ainda divisar os mundos celestes, porque, como foi dito aqui, é como se nós pegássemos, por exemplo, eu como professor de jovens, tentar explicar algo do conteúdo deles para uma criança lá da creche. Como que eu iria explicar, por exemplo, fórmula de Bhaskara para uma criança que se encontra lá na creche? Ela não vai nem prestar atenção. Assim somos nós em relação aos espíritos puros hoje. Mesmo que nós tivéssemos a oportunidade, nem prestaríamos atenção. Nós estamos começando a divisar o caminho através da compreensão, seja da doutrina espírita, seja de outras crenças que nós já seguimos nesta existência. Estamos começando a engatinhar, somos lá o aluninho lá do primeiro ano do ensino fundamental. Mas se nos esforçarmos, conseguiremos avançar a longos passos. Ou, como diz Santo Agostinho, ficaremos aqui presos ainda por muitos séculos. Está bem? Então agradeço a atenção dos irmãos. E antes de darmos sequência à segunda parte do nosso trabalho, que é a fluidoterapia, então agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de aqui compartilharmos esses conhecimentos tão nobres que a doutrina espírita nos proporciona. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje recebendo as bênçãos do plano espiritual, pelos fluidos do nosso corpo que foram ressignificados, pelos nossos pensamentos que agora se encontram mais leves. E vamos pedir, irmãos, que possamos levar para os nossos lares os bons fluidos e as luzes benditas deste ambiente.
e compartilhá-las com aqueles que lá se encontram, encarnados e desencarnados. Vamos pedir pela fluidificação das águas que se encontram sobre a mesa, que elas contenham o alimento necessário para o nosso corpo físico e espiritual. E assim, que possamos retornar para os nossos lares, se for do nosso merecimento e segurança, que possamos manter nossos pensamentos livres de todo e qualquer sentimento menos digno, e que toda vez que nos sentirmos aflitos, preocupados, ansiosos, que nos voltemos para esta casa de oração, pois aqui os benfeitores espirituais nunca interrompem suas atividades. Vamos em paz, irmãos, e que assim seja. Assim seja.